11 horas, 11 minutos, eu estou aqui, gente, na minha frente, com ele que foi coronel, ele é coronel da Força Aérea Brasileira, ele que foi comandante lá no Sindacta 2, é isso, né? Não tô errado, né? Meu Deus, Pastor Oswaldo Lobo Júnior, ele que serviu por 30 anos às Forças Armadas, hoje está na reserva, e ele hoje é pastor na Igreja Batista Alameda, aqui em Curitiba. Gente, é um prazer receber o pastor aqui. Eu estava lendo sobre os livros. Vamos falar um pouco sobre os livros hoje. Você que está aí do outro lado do rádio e tem curiosidade sobre autoridade sobre as trevas, batalha espiritual, esse tipo de coisa. Querido, para aí um pouquinho. Parou tudo. Que você vai esclarecer todas as suas dúvidas aqui com o pastor Oswaldo Lobo Júnior. Como o senhor prefere que eu te chame hoje? Pode ser, as pessoas me chamam de Pastor Lobo. Pastor mesmo. Lobo? Então tudo bem, sem problema. Você que tá aí, daqui a pouquinho eu vou abrir para você perguntar também, para você fazer uma pergunta. Pastor Lobo, bom dia. Bom dia, PH, bom dia a todos os ouvintes da Rede Sara Brasil. A alegria e a honra é toda minha de estar compartilhando essa manhã um pouco da nossa experiência nessa área de libertação, batalha espiritual. Olha, eu queria saber, já começando assim, uma curiosidade que eu tenho, como começou isso? Como surgiu uma visão de um ministério específico na área da libertação espiritual? Na verdade, nós ministramos nessa área há 15 anos. Uhum. As igrejas, elas absorvem todo tipo de gente machucada e ferida. Isso é verdade. Existem pessoas que vão se aproximando, que foram vítimas de deslealdades, de traições, de abusos, foram atingidas por sofrimentos, fizeram pactos de caráter perverso, se envolveram em situações espirituais malignas. E dentro do meio batista, eu sou pastor dentro da Convenção Batista Brasileira, eu sou ordenado pela Convenção Batista Brasileira. Nós começamos a perceber que essas pessoas chegavam na igreja, faziam uma aliança com Jesus Cristo, mas permaneciam dentro de calabouços espirituais, permaneciam dentro de prisões e não havia quem as ajudasse, quem as socorresse. Então o Ministério de Libertação, ele veio debaixo de uma visão do nosso pastor Sebastião Brito Neto, que já trouxe essa visão de um ministério anterior que ele serviu no Rio de Janeiro, e nos designou, nos comissionou e nos abençoou para que a gente começasse um trabalho que fosse voltado especificamente na área de libertação espiritual. Isso é legal demais, Gostaria de também dar um bom dia aqui para tua esposa, Fabiola, ela que está aqui. Pode puxar o microfone aqui, você dá um bom dia para a gente. Bom dia. Bom dia, queridos. Deus abençoe a todos. Também está aqui com a gente. Olha, pastor, uma coisa que eu queria saber é que mesmo é um tema que gera polêmica, né, muitas vezes por aí, e mesmo em denominações com corte protestante ou evangélica, existe uma diferença, não é, entre libertação, entre batalha espiritual e expulsão de demônios. Que diferença é essa? Na verdade, tudo está dentro de um pacote só. Sim. Então, libertação, ela vai abranger batalha espiritual, expulsão de demônios, cura de enfermos, cura emocional, cura das feridas e das memórias amargas, das lembranças tristes. Então, eu divido da seguinte maneira. Quando você está lidando na pregação do evangelho, fazendo o evangelismo, em que há aquele confronto entre a verdade e a mentira, e onde há uma manifestação de uma pessoa, como a Bíblia chama, possuída por um espírito imundo, ali a gente trata da expulsão dos demônios. Você expulsa o demônio, você dá uma ordem, uma autoridade que vem do Cristo Redentor, do Cristo Salvador, sai em nome de Jesus. Isso é o que a gente chama de expulsar demônios. Mas é diferente de libertar. Expulsar demônios não é libertar. O que liberta a pessoa, na verdade, é você quebrar, retirar os vínculos espirituais que trouxeram a infestação maligna para a vida da pessoa. Eu vou te dar um exemplo muito claro. Quando Jesus faz referência a demônios, por exemplo, Jesus chama de espíritos imundos. O espírito imundo, ele precisa habitar na imundície, na sujeira. Sim. Um espírito imundo, ele habita no lixo. Onde é que ele está? Nas amarguras, nas culpas, nas vergonhas, nas alianças malignas, nos pactos anteriores.
o espírito imundo está vivendo nas deslealdades sexuais, no adultério, por exemplo, na prostituição. E muita gente me pergunta assim, pastor, como é que nós fazemos uma libertação? Na verdade, a libertação ela funciona retirando a sujeira de dentro da pessoa. Uma pessoa que você simplesmente leva na igreja, fala assim, pastor, ele está aqui possuído por um espírito imundo, ele está vivendo aprisionado num cativeiro espiritual. E você simplesmente vai lá e expulsa aquele espírito imundo e deixa a pessoa embora, você está cometendo ou fazendo um desserviço para o reino de Deus. Por quê? Porque se aquela pessoa não receber Jesus como seu Salvador, como Senhor da sua vida, se não tiver uma aliança com Deus, aquele espírito imundo, ele chama outros espíritos. A Bíblia diz que ele chama 7 espíritos piores. Nossa. Então, você tem que trabalhar, na verdade, além de você trabalhar a expulsão de demônios, você tem que trabalhar a libertação, ou seja, anular os cadeados, destruir os ambientes propícios para que aquele espírito imundo permaneça na vida da pessoa. Aí já relaciona um pouco a parte de santidade e autoridade espiritual, né? Exatamente, você foi na chave. O que me leva a um lugar de segurança espiritual? É a pureza. Uhum. Para que eu fique, o Espírito Santo, ele não tolera a impureza, ele não tolera o pecado. Na verdade, a Escritura fala sobre a gente não entristecer o Espírito Santo, não extinguir o Espírito Santo. O que tira da minha vida o Espírito Santo? É o pecado. É o pecado. Então, quando você leva a pessoa à santidade, automaticamente você está levando a pessoa à liberdade. Aí, então você que está aí do outro lado do rádio, daqui a pouquinho você pode perguntar. E se você já tem uma pergunta, já manda aí que a gente vai selecionar algumas perguntas aqui para fazer pro Pastor Lobo aqui, que ele que vai esclarecer um pouco sobre esse assunto para você aí. Vamos falar sobre os livros daqui a pouquinho. Vamos curtir aí o som do André Valadão e já a gente volta aqui na Sara Brasil. Tá aí, André Valadão, quero agradecer, música boa demais, você continua ligado aqui na Sara Brasil FM, participando com a gente. Olha, que entrevista maravilhosa, gente. Que entrevista maravilhosa, o Pastor Lobo tá aqui, ele é lá da Batista Alameda. E com certeza você que tá aí ouvindo tá sendo muito edificado. A gente tava falando aqui nos bastidores e surgiu uma questão aqui que eu achei bem interessante. A questão que, por exemplo, a pessoa vem, ela pode ficar endemoniada, normal, uma pessoa que vem de fora. Mas é possível um cristão ficar endemoniado e até mesmo pessoas que já estão há muito tempo na igreja ainda tem uma certa sensibilidade, mesmo já tendo aceitado a Jesus e tudo mais, ainda tem uma sensibilidade. Como é que funciona isso, pastor? Essa pergunta, ela causa muita polêmica pra gente que estudou teologia. Eu sou bacharel em teologia. Então, quando você vai investigar as escrituras, entenda uma coisa. Não existe uma luta entre Deus e o diabo. Isso é uma bobagem. Não existe uma guerra como se Deus estivesse de um lado do ringue e o diabo estivesse do outro lado. Não funciona assim. Deus é criador, o diabo é uma criatura que se revoltou, não há como comparar. Uhum. Então, quando, por exemplo, o pessoal diz assim, pastor, mas é uma legião de demônios. Uma legião de demônios é mais frágil do que uma mosca diante do sangue de Jesus. Então, você não tem como comparar o poder do Deus criador com o de uma criatura. Mas o que acontece com essas pessoas? Como eu disse, o espírito imundo, ele habita onde? No lixo. São nos pecados. É uma pessoa que cumpre os rituais religiosos, que um dia levanta a mão, dependendo da denominação, recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, mas se recusa a perdoar, se permanece com um coração duro com relação às autoridades. É um homem que é rebelde, é um homem que não abandona. Você quer ver uma coisa aqui, PH? 50% dos homens, pelo menos 50% dos homens que se dizem cristãos evangélicos, isso é pesquisa científica, são aprisionados em algum grau na pornografia. E eles continuam indo na igreja, normal, mas não conseguem sair da pornografia. Vem pedir socorro pra gente. Nós temos hoje vivendo pessoas aprisionadas em espíritos de sensualidade, que não conseguem romper, por exemplo, cadeias do adultério, da prostituição, da vida sexual ilícita. Quando a gente fala disso, as pessoas, por que o evangélico se preocupa tanto com a questão de sexualidade? Porque a sexualidade ou sexo, ele produz ligação espiritual. Uma pessoa, quando se relaciona sexualmente com a outra, ela se liga a ela.
O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 6 que aquele que se deita com a prostituta se faz uma só carne com ela, se faz uma só alma com ela. Então não é só sexo, é uma construção de um pacto, de uma aliança. E quanto mais parceiros sexuais a pessoa tem, mais solitária ela permanece. Porque o casamento veio justamente para quê? Para preencher as lacunas da solidão. Não é bom que o homem esteja só. Então ele casa, separa. Então, quando você pergunta para mim, pastor, por que algumas pessoas permanecem cativas? Elas permanecem cativas porque elas se recusam a romper com o pecado, apesar de estarem na igreja. Apesar de se... Eu tenho acompanhado o caso, eu trabalho especificamente na área de libertação, sistematicamente, há 15 anos. Então eu tenho colecionado assim, experiências as mais variadas dentro dessa área. Assim, são experiências, muitas vezes bizarras dentro dessa área. Mas o que a gente percebe? Que quando a pessoa consegue romper com a iniquidade é o pensamento distorcido. A Bíblia diz que Deus é Deus zeloso e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Ele não está dizendo que visita a maldição. A gente tem que ficar dentro da Escritura, tem que ficar dentro da verdade. Ele visita a iniquidade. A iniquidade é um pensamento que constrói uma vida corrompida, uma vida de transgressão, uma vida que dá as costas para a verdade de Deus. Então, toda pessoa que está 1, 2, 3, 10 anos, eu tenho trabalhado em casos assim e temos ajudado e socorrido as pessoas. As pessoas que não conseguem viver uma vida de santidade longe disso, elas têm algum tipo de jaula. Satanás, PH, quer colocar você numa prisão. Ele não quer que você tenha uma vida ruim, um casamento ruim, uma semana ruim. Escute, ele quer te matar. Ele é homicida desde o princípio. Ele é mentiroso, ele é pai da mentira. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então você tem que fazer uma escolha entre escolher a verdade, porque Jesus diz em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você tem que escolher entre a verdade e a mentira. Então toda pessoa que diz assim para mim, pastor, eu não consigo perdoar, eu não consigo sair dessa dívida, ele já está com uma fortaleza na mente que impede ele de sair do cativeiro. Então o Ministério de Libertação trabalha como? Mudando, tirando a mentira e lançando a verdade. Eu quero resumir o Ministério de Libertação numa frase. O agente libertador é a verdade. Uma pessoa que vive na verdade é uma pessoa que consegue ficar livre do seu cativeiro. E por que a pessoa fica presa? Por causa da vergonha. São áreas da vida dela que estão nas sombras, que estão na escuridão. Nós tratamos no livro Autoridade sobre as Trevas essa questão. O espírito imundo, ele ama o quê? A escuridão. Ele está em trevas. Você pergunta para uma pessoa, por exemplo, que acende vela para uma determinada entidade. Por que tem que acender vela? Porque aquela entidade, na verdade, nunca teve luz. Ela está nas trevas, está escondida e ela quer um abrigo aonde? Dentro do coração, dentro das mentiras do homem. Tudo aquilo que o ser humano diz assim, isso ninguém vai saber. Esse meu pecado ninguém vai conhecer. A maneira como eu fui abusado, como eu fui abandonado, como eu fui traído, como eu fui roubado, essa minha vergonha ninguém vai saber. Pois é justamente aí que Satanás está habitando. Agora, quando a pessoa traz a verdade, a confissão, ela produz libertação. A confissão, ela produz a quebra das portas das prisões. A confissão, ela leva a pessoa para um lugar de pureza espiritual. E a partir da confissão, você vê que 1 João, capítulo 1, verso 5, diz assim, Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. E se andarmos na luz, como Cristo na luz está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica. Então a pureza, já que estamos falando aqui de lixo e pureza, de trevas e luz, a pureza vem com o quê? Com andar na luz. Quando você confessa, quando você coloca para fora aquilo que te aprisiona, Satanás, ele perde o rumo. E é isso que o ministério serve. Não para exaltar um espírito imundo, mas pelo contrário, exaltar o nome do Senhor Jesus e para colocar o diabo no seu devido lugar, que é fora das pessoas. Aí já está a relação entre santidade e autoridade, né? Exato. Só quem tem santidade pode ter autoridade.
Na verdade, a autoridade é um princípio. Sim. Os fariseus perguntavam para Jesus: de onde vem a tua autoridade e com que autoridade faz essas coisas? O povo de Deus, como eu vivi a minha vida toda na Força Aérea, eu sou filho de oficiais da Força Aérea, meus irmãos são militares, eu tenho essa questão da autoridade muito resolvida, muito bem resolvida na minha vida. As pessoas confundem autoridade com poder, PH. Poder é força. Você pega um homem grande, um gigante Golias, ele tem o quê? Ele tem poder. E você pega alguém que é pequeno, que tem direito de governar, por exemplo, um rei, um presidente, ele não tem força para governar. Por exemplo, hoje nós somos mais de 200 milhões de habitantes no nosso país. Sim. Mas um presidente, uma pessoa só, ele tem autoridade, ou seja, direito de governar sobre todos. Então, a autoridade é um princípio. Quem era mais forte, Moisés ou os exércitos de Faraó? Logicamente, quem era mais forte era os exércitos de Faraó. Mas no capítulo 7 de Êxodo, verso 1, Deus fala o seguinte para Moisés: eu te dou a minha autoridade e tu serás como um Deus para Faraó. E aquele homem, Moisés, sozinho, sepulta o exército inteiro de Faraó no Mar Vermelho. Então a autoridade funciona dessa maneira. O centurião, que é o capitão romano, o comandante das centúrias, dos 100 homens, ele diz o seguinte para Jesus: eu digo ao meu soldado uma palavra, vai, e ele vai. Eu digo a ele uma palavra, vem, ele vem. Eu digo a ele uma palavra, faz, ele faz. Portanto, Senhor, diga uma palavra, meu servo será curado. E Jesus fala assim: para tudo. Porque nem mesmo em Israel, ou seja, nem mesmo entre os crentes, eu encontrei fé como a desse homem. A autoridade é um princípio que Jesus, ele resgatou na cruz. Ele ressuscita e diz: é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Eu pergunto para você, ouvinte, que autoridade ficou para Satanás e seus demônios? Nenhuma. Porque toda a autoridade foi dada a Jesus. Só que Jesus, ele não guarda aquela autoridade para ele. Ele libera essa autoridade sobre a igreja. Ele diz: eis aí vos dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do mal, e nenhum dano vos fará. A igreja tem uma identidade vencedora. Quando Jesus, ele fala, por exemplo, às igrejas da Ásia, ele diz: ao que vencer será dada a coroa da vitória. Ao que vencer será dado vestes brancas, será dada autoridade sobre nações. Ao que vencer será dado de comer da árvore da vida, do maná escondido. Ao que vencer será feito coluna no templo do meu Pai. Ao que vencer será dado um novo nome numa pedra branca. Ou seja, Jesus, ele chama uma igreja vitoriosa. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Em capítulo 16 de Mateus, ele libera isso sobre a igreja. Ele fala o seguinte: eis aí vos dou autoridade, o que se ligar na terra vai ser ligado no céu. Existe uma construção de autoridade que atinge, que afeta o mundo espiritual. Sim. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A autoridade, PH, é um princípio. Agora, você falou assim: uma pessoa sem santidade vai ter autoridade? Então preste atenção. Jesus, ele faz uma revelação, traz uma revelação pra gente. Diz: naquele dia, muitos dirão: em teu nome profetizamos, fizemos maravilhas, em teu nome expulsamos demônios. E Jesus diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Então existe uma autoridade que é liberada, e essa autoridade, ela pode ser usada mesmo sem a santidade. Parece ser aqui, nós estamos entrando num campo assim que é meio pegajoso, mas presta atenção. A autoridade está no nome de Jesus de Nazaré. Em meu nome. O nome de Jesus carrega o poder. O nome de Jesus, ele funciona como, por exemplo, eu quero colocar numa escala de hierarquia. Tem um soldado e tem lá o capitão ou major. O soldado não dá ordem pro capitão e major. Só que se o soldado fala assim: capitão, eu venho em nome do general, aí ele está revestido naquele momento, para aquela situação, com uma determinada atividade policial que ele vai cumprir. Você entendeu isso? Mas lógico, o mundo espiritual, ele reconhece a autoridade? Reconhece. Eu, você e o ouvinte, nós temos fama espiritual. Capítulo 19 do livro de Atos conta a história dos 7 filhos de Seva, filhos de um sumo sacerdote. E eles expulsavam demônios em nome de Jesus, a quem Paulo prega.
Só que eles encontram uma entidade demoníaca e essa entidade demoníaca os desautoriza no mundo espiritual. Essa entidade diz o seguinte: conheço Jesus, fama. Sei quem Paulo é, fama. E vocês, quem vocês são? Peraí, né? Se o crente que está ouvindo, o ouvinte que está ouvindo, o cristão que está ouvindo, aquele que está ouvindo não entender que você tem uma identidade espiritual, jamais você vai poder exercer a tua autoridade espiritual. Isso tem sido assim o fundamento do nosso ministério ali na Igreja Batista Alameda. Eu queria saber uma coisa interessante. Eu estava lendo ali sobre o livro Blindagem contra as Trevas. É o que tem um salmo ali que é bem conhecido, até gente que não professa a mesma fé, que a gente conhece o salmo. O que tem de tão especial no Salmo 91? Isso que eu queria saber. O Salmo 91, ele é uma promessa de proteção misturada com um pacto de Deus de que nenhum mal vai nos atingir. O Salmo 91 é um salmo impressionante. Ele caminha junto com o Salmo 23, que é o salmo do pastor. É aquele que diz: o Senhor meu pastor, nada me faltará. São dois salmos mais conhecidos da Bíblia. São o coração da Bíblia. O Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do meu Deus, ele é o meu socorro, a minha fortaleza, meu baluarte, nele confiarei. O Salmo 91, ele traz uma blindagem. O que é uma blindagem? Assim, blindagem é um termo de caráter militar. É uma manta protetora e flexível, mais forte do que o aço, e que produz assim uma proteção balística impenetrável. O salmista diz o seguinte: eu não temerei o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a praga que anda sorrateira à noite, nem a mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas não chegará a mim. Ele é um homem que está absolutamente seguro. Então esse livro foi escrito para quê? Não só para cristão, mas principalmente para levar as pessoas, o seu filho, a sua filha, aquele que não é cristão, ao abrigo, ao esconderijo do Altíssimo, um lugar intocável. Altíssimo é o superlativo de alto. É um lugar onde ninguém vai te encostar, ninguém vai te ferir, ninguém vai te ameaçar. Existe um abrigo protegido ali. E o Salmo ele vai transcorrendo e apresentando ameaças. Mas antes de vir, se você for ler o Salmo, você vai ver que antes de toda ameaça, sempre aparece uma proteção que chega antes. O Senhor é Altíssimo, Ele é Deus, Ele é aquele que é o meu baluarte, a minha fortaleza. Por isso que Ele não teme nenhum mal. Mas o mais importante é que esse Salmo, ele é construído e leva o homem para um lugar, a vida eterna. Esse Salmo termina assim, dizendo que Deus é um Deus que vai nos levar para a vida eterna. E habitarei na casa do Senhor, e Ele me fartará com longura de dias. É um salmo que diz para você: se você andar com o Senhor, se você fizer do teu Deus a tua proteção, o teu escudo, a tua fortaleza, Ele não só vai te proteger dos inimigos, mas Ele também vai te levar às suas fontes de águas tranquilas, os seus pastos verdejantes. É um livro espetacular. Você tem uma ideia? O Autoridade sobre as Trevas está entrando na 4ª edição agora. Uau. Em um ano de lançamento, está sendo muito bem aceito. É um livro bíblico, profundamente comprometido com a realidade teológica da Igreja Evangélica Brasileira. E o Blindagem contra as Trevas, ele é escrito de uma maneira que mesmo o público não cristão vai encontrar uma leitura muito agradável, que vai trazer tranquilidade e paz, e muito mais do que isso, intimidade com o Criador. Olha, pastor, eu queria saber onde as pessoas podem encontrar os livros. Então, hoje os livros você pode digitar na própria internet, né? Se você digitar Autoridade sobre as Trevas, se você digitar Blindagem contra as Trevas, mas o principal, aqui em Curitiba, na Livraria Evangélica de Curitiba, e nós vamos fazer um lançamento na FENAC, no dia 20 de outubro. Então, FENAC, eu queria já convidar os ouvintes, dia 20 de outubro, lançamento do livro Blindagem contra as Trevas. É um material maravilhoso que vai servir não só para aqueles que são cristãos, mas para aqueles que não são cristãos. Quero também dizer que em novembro
Nós vamos estar lançando nas livrarias Curitiba Legal. também, com a data a ser marcada. Então ficou 20 de outubro na FENAC, ali do Shopping Barigui. No dia, em novembro, nas livrarias Curitiba. Mas eu vou dar um site que vocês podem acessar, onde tem todo o meu material, www.pastorlobo.com, ou no canal do YouTube. Queria pedir para você se inscrever lá e curtir, dar um joinha lá no canal do YouTube. Canal Oswaldo Lobo. Tem uma série de mensagens somente nessa área de libertação e de batalha espiritual. Você vai ser grandemente edificado. Os nossos encontros ali na Igreja Batista Alameda acontecem toda sexta-feira, às 20 horas. O endereço é muito fácil. É Alameda Princesa Isabel. Você vai lembrar que a Princesa Isabel foi aquela que libertou os cativos, né? Que pôs em liberdade, né? Os escravos. Então, é Alameda Princesa Isabel, 2192. Toda sexta-feira, às 20 horas, eu encontro com você lá. Tá certo. Então, você, querido, que ficou com mais curiosidade, quer saber mais um pouco, entre em contato, não é mesmo, pastor? Existe também um canal, se você quiser convidar a gente para ministrar palestras, fazer seminários, conferências ou ministrações, Pastor Lobo, por extenso, pastorlobo@gmail.com, pastorlobo@gmail.com. Você manda um e-mail pra gente e a gente, com todo carinho, vai responder sua dúvida ou então vai atender dentro da possibilidade a agenda na sua igreja. Tá aí, combinado. Muito obrigado, pastor Lobo, por estar aqui conosco na Sara Brasil, esclarecendo muitas dúvidas do pessoal aí. Pessoal, espero que tenha sido bom para os ouvintes. E eu creio que foi, né? Porque é sempre bom saber desses assuntos. Vamos voltar? A Fabiola também, aqui. Muito obrigado pela presença aqui na Sara Brasil. Deus abençoe muito a vida de vocês, amém? Amém, obrigado. E a gente espera um outro convite, PH. Com certeza, com certeza. Pessoal, continue participando, 9999-1075. Você está na melhor de Curitiba, Sara Brasil FM, rádio para quem ama Jesus.